Valeu, gente boa. Estamos aqui iniciando mais um OCT, de número 124. 124 discussões de artigos, 124 artigos discutidos. A grande, imensa maioria deles dos últimos 2 anos, né, anteriores àquela apresentação. Então, eu acho que enfim, um benefício muito grande que todos nós temos com o OCTs, inclusive nós três, quem faz, quem discute, quem assiste. Lembrando que vocês estão todos convidados a discutir, isso aqui é um ambiente aberto. Depois do OCT, você vai ter uma discussão de um caso muito interessante, que foge um pouquinho da nossa linha de raciocínio habitual. E lembrando de convidá-los a todos para o Brames, que vai acontecer, toda certeza a gente vai falar isso. O Brames vai acontecer no mês de novembro, no feriado de novembro. Então, ninguém precisa fechar consultório para ir. Vai ser no Hotel Porto Belo, que é o melhor resort do Rio de Janeiro. E, enfim, quem for tem que ser membro da SBRV ou fellow de serviço credenciado, tá? É a única exigência. E a parte boa é que todos são palestrantes, tá? Basta levantar o dedo e falar, ó, tem um caso para apresentar, e você apresenta, pode ser caso clínico, pode ser caso cirúrgico, é um congresso só de casos, então todos são convidados a palestrar, basta me mandar uma mensagem para mim, uma mensagem para o Edu, uma mensagem para o Ricardo. O Ricardo também é da comissão científica, da comissão organizadora. Enfim, estão todos convidados aí. Ricardo, mete bronca aí. Tá gravando já? Tá, né? E para vocês, pessoal, o Luiz falou que são 125, 124 ACTerças, 124 terças ininterruptas, fora as outras aulas que não são artigos discutidos que nós fazemos semanalmente, desde antes da fundação do Orbit. Então, se a gente for contar a OAC-terça de antes do Orbit, Luiz, esse número aí vai ultrapassar 150 com certeza. Mas você E quer, são desculpa, artigos você quer só. saber quando foi o primeiro AC terça nosso, já do Orbit? Eu acho que foi data de janeiro de 23, talvez, sabia? Ou 22, ou Eu acho setembro de que 22. Talvez seja setembro de vinte e foi dois, nem me lembro. 22. Toda semana vocês encontram a gente aqui. O CTC é o seu programa semanal de atualização. Nós temos uma curadoria de Luiz Rosman, ele seleciona os artigos das melhores revistas científicas com as informações mais relevantes para a aplicação na prática clínica. E esse artigo ele não é diferente, apesar de ser um artigo que traz uma metodologia conceitual e descritiva. Ele é um artigo que ele abre a cabeça para como a gente olhar para todo aquele pacote que a gente coloca de DMRI e principalmente para entender da vasculopatia polipoidal da coroide, que muitas vezes é colocada ali no mesmo balaio, que hoje nós chamamos de variante polipoidal, mas que tem prognóstico, tem biomarcadores, tem pré-requisitos e necessidade de escolha de tratamento, de acompanhamento diferente, por isso é tão importante. E entender da vasculopatia polipoidal é o que faz é o que faz a gente começar a olhar com mais cuidado. Então a gente vai ver aqui uma série de exames de uma metodologia nova, de uma avaliação 3D desses casos, e vamos entender, porque esse artigo ele traz novos conceitos, novo entendimento acerca da estrutura da vasculopatia polipoidal. Eu vou começar aqui lembrando que há pouco mais de 4 anos atrás saiu uma nova, um novo consenso de classificação de classificação de terminologias para as lesões na DMRI. E a gente passou a chamar o RAP, né, a angiomatose retiniana proliferativa, proliferação angiomatosa da retina, no português. A gente passou a chamar de neovascularização do tipo 3. E nessa mesma classificação, a polipoidal foi chamada de neovascularização macular do tipo 1 aneurismática. E eu não entendia até hoje por que que esse conceito não tinha pego. A gente continuou chamando polipoidal de polipoidal, mas a gente começou a chamar RAP de tipo 3.
E isso foi meio que instantâneo para todo mundo. E o artigo de hoje esclarece isso. Então, a gente vai ver aqui um pouquinho dos conceitos básicos diagnósticos, vamos seguir com a informação que o artigo traz. A vasculopatia polipoidal da coroide é o subtipo ou a variante da DMRI neovascular, que é caracterizada por lesões polipoidais e uma rede neovascular ramificada ou uma rede vascular. A terminologia varia entre os artigos, mas quer dizer a mesma coisa. Na parte clínica, a gente vai ver essas lesões que estiverem mais anteriores ali, que tiverem menos alteração sobre o EPR, a gente consegue visualizar elas, como nesse caso. E o Basecamp do OCT, ele fornece biomarcadores, como o Edu já apresentou aqui, como tem no Instagram do Orbit, biomarcadores com sensibilidade e especificidade de cerca de 87% para determinar que é uma variante polipoidal. Uma outra característica dessa condição é que você não tem drusas, ou tem muito pouca drusas, e que são neovascularizações do tipo 1, então subepiteliais. É uma condição que tem o risco de sangramento maior do que a DMRI neovascular típica, como o artigo em questão trata, e por isso uma das importâncias da gente separar esses dois balaios. Há uma discussão na área médica se são realmente aneurismas nessa rede neovascular ou se é uma proliferação de vasos com tecido ali adjacente, que nós costumamos chamar de lesão polipoidal. Então, a gente às vezes olha ali a indocianina ou a CT e fala, aqui está o aneurisma. Certa feita, em uma terça, muito tempo atrás, eu corrigi Luiz Rosman, que ele falou aneurisma e eu falei que era lesão polipoidal. E uma lesão polipoidal e o aneurisma, eles são diferentes. Existem essas duas hipóteses. Os estudos, até então, eles traziam informações que não confirmavam nenhum dos dois. Então, tem o exame padrão ouro, que é a endocianina verde, a angiografia com endocianina verde, em que você consegue ver a rede neovascular e as lesões polipoidais. E a presença da lesão polipoidal é a principal diferença da DMRI neovascular e da vasculopatia polipoidal. A DMRI neovascular também forma essa rede neovascular, que é a membrana tipo 1, ou neovascularização macular do tipo 1. E aí vem os exames, né, que ajudaram, né, a gerar essas duas hipóteses. Então, quando a gente olha o ACT estrutural, seja o ANFACE ou o Basecamp, a gente consegue ver essa estrutura em anel hiperrefletivo, com o centro hiporrefletivo, às vezes com uma variação de refletividade interna, o que sugere que aquilo ali é um aneurisma. Mas quando a gente vai olhar no ACTA, a gente vê um sinal de fluxo irregular e esses, então, aneurismas não aparecem bem. O que a gente sempre falou, né, do que o fluxo dentro do aneurisma, isso vale para o diabetes ou para aneurismas na coroide, o fluxo sanguíneo ele não é regular. E aí, por isso, você pode ter uma alteração nesse sinal de decorrelação, porque o sangue está ali, em algum momento, o aparelho ele não detectou a mudança. Mas será que é isso mesmo, ou que é só isso? Então, essas hipóteses, né, essas informações vão gerando essas hipóteses. Existe uma correlação da vasculopatia polipoidal da coroide com o que é chamado espectro PAC-coroide, que Luiz Rosman adora e a gente já fez piada e faz piada com ele a exaustão com isso, por falta de critérios objetivos e reprodutíveis para se determinar isso. Mas existe um consenso, uma observação clínica de que a vasculopatia polipoidal pode sim originar do que é chamado neovasculopatia da PAC-coroide, ou do espectro PAC-coroide. Lembrando que o espectro PAC-coroide tem várias condições, neovasculopatia, epiteliopatia, escavação focal da coroide, serose central, bota tudo meio que num pacote. A, a ideia é que nessa neovasculopatia paracoroide há um crescimento lento e insidioso ali da neovascularização sobre o EPR,
e que a polipoidal vai surgir ali nessa neovascularização pacoroide, né, quando há uma ativação vascular, uma ativação do status vascular de VEGF, né, da expressão, aumento da expressão do VEGF, com uma tendência a crescimento de novos vasos. E o estudo ele se justifica com a identificação do problema, né? Todos os estudos até então utilizaram métodos bidimensionais, exames bidimensionais, para observar ali a arquitetura e conexão da lesão polipoidal com a neovascularização, a rede neovascular adjacente. E o estudo ele propôs fazer uma reconstrução tridimensional, utilizando, nesse caso, um OCTA swept source, que usa um comprimento de onda maior, que gera uma imagem de profundidade maior, tentando assim caracterizar a estrutura, a análise estrutural da lesão. Como objetivo, os autores querem descrever as observações na vasculopatia polipoidal através desse método de reconstrução 3D de OCTA, comparando com a neovascularização tipo 1 do que ele chama DMRI típica. E aí, para ser DMRI típica, ele tem que ter drusas e aqueles outros achados ali da DMRI. Método talvez seja um ponto importante para se entender aqui nesse artigo, já que é um método a primeira vez utilizado. Então ele pegou, o método está muito mal escrito, tá? Diga-se de passagem. Não que seja ruim, mas está mal escrito. Então ele pegou uma série de casos num corte transversal, de uma análise pós-hoc de um estudo que ele não diz qual é, não diz quantas pessoas tem, não diz quantas foram excluídas, e fala que a população foi polipoidal e neovascularização tipo 1 no DMRI típico. E como critério de inclusão, a única coisa que ele coloca são imagens de boa qualidade dos exames que ele utilizou, obtidas no mesmo dia, e que tem que ter uma sequência ali de 3 dias. Aí, quando ele traz essa informação, ele não traz nem nos resultados, nem na metodologia, qual era a amostra que ele utilizou, qual foi o cálculo do tamanho amostral, a gente fica um pouco confuso. Mas ele se apresenta como um estudo piloto. Então, a gente releva todas essas informações, porque a ideia dele não é ter uma base estatística reprodutível com base em uma população específica. Ele utilizou para indocianina e angiofluor o spectralis e Mas foi uma benção, o nossa, OCT mãe. também, Papai. e utilizou o Ih, Plex trabalhar Elite, hoje. que é um OCT swept source das AIS, apenas para uso experimental. Esse OCT não é vendido para fazer o OCT angiography. E aí ele não me conta qual foi a varredura que ele utilizou, qual foi a área que ele estudou, se foi 3 milímetros, se foi 6, densidade, método, ele não fala nada sobre isso. Daí ele pegou esses pacientes e separou em 3 grupos. Um grupo polipoidal naive, que nunca recebeu nenhum tratamento. O polipoidal que já foi tratado, seja ele com lesão fechada ou aberta. E o grupo de neovascularização maculada tipo 1 da DMRI típica. Ele descreve como um protocolo de aquisição, apesar disso não ser um protocolo de aquisição. Ele tem que ter mais de 3 exames consecutivos, né, em 3 visitas subsequentes por olho. A intensidade do sinal maior do que 7, que é um dos critérios sugeridos pelo fabricante do aparelho. A reconstrução 3D com remoção de artefatos de projeção que o próprio software do aparelho retira, registro e média dos volumes das estruturas, e ele descreve uma exportação para o ImageJ, que é um software gratuito que é utilizado e validado para pesquisas científicas. Quem tiver curiosidade pode baixar, eu tenho ele aqui, uso esporadicamente. O ImageJ, ele tem várias funcionalidades, ele tem tem a possibilidade de instalação de plugins. Um desses plugins, que é um aditivo ao software, é o que chama 3D Viewer, que é um plugin para avaliar, reconstruir e avaliar de forma estrutural e com embasamento científico essas imagens. Eles não mexeram na resolução da imagem para preservar a fidedignidade da imagem.
e depois eles fizeram ali a fusão, né, dos dados estruturais com as imagens de fluxo para gerar as imagens tridimensionais. E com essas imagens, com esses exames feitos, eles classificaram as lesões polipoidais quanto à presença ou ausência, o padrão de fluxo, né, arquitetura interna e homogeneidade, a presença ou não de nódulos, e aqui eu explico, esses nódulos são nódulos na parede do vaso. É como se fossem dilatações na parede do vaso, mas que não são caracterizados como aneurismas. A presença da rede neovascular, e na rede neovascular eles avaliaram a classificação morfológica, que o Edu já mostrou aqui várias vezes, que no programa de treinamento de OCTA tem lá descrito a exaustão, que é um biomarcador para avaliar, para considerar uma atividade de membrana neovascular através do OCTA, e ele classifica em imatura, madura ou hipermadura. E também avaliou a relação espacial, aonde está a lesão polipoidal em relação à neovascularização, se ela está no mesmo plano, está acima, posterior. E essas imagens foram avaliadas por dois avaliadores experientes, com arbitragem em caso de discordância, mas sem mais detalhes, né? É uma frasezinha ali para constar, mas que ele não descreve como isso foi feito. Para quem tem dúvidas, a classificação morfológica ela usa três critérios: o calibre vascular, a densidade de ramificações e a presença de vasos tronculares, que é aquele vaso maior que faz a conexão da rede neovascular com a coroide. E para esclarecer essa classificação, nesse artigo foi feita da seguinte forma: a neovascularização imatura ela apresenta-se como um emaranhado de vasos de calibre pequeno, muitos ramos e sem a identificação de um vaso troncular. A hipermadura é um vaso único, poucos ramos, calibre grande e presença desse vaso troncular. E ele descreve no artigo, que eu achei engraçado, que a madura é um intermédio entre os dois. Ele usa esse termo. Mas ele deixa lá que é um calibre intermediário, ramificação intermediária, mas ele fala que pode ser com ou sem esse vaso troncular. Então, a madura seria o que não é nenhuma das duas, né? Nos critérios desse estudo. E lembrando que essa apresentação detalhada é para que você consiga amanhã avaliar no seu aparelho a mesma coisa que o artigo achou. E em relação à disposição espacial, ele mostra os exames bidimensionais, os exames tridimensionais e mostra aqui alguns exemplos dessas disposições nessa figura. Bom, saindo da metodologia e indo para os resultados. O estudo identificou, nesse método de seleção, né, 40 olhos que atenderam aos critérios de inclusão e não tiveram exclusão. Desses 40, 30 foram pacientes com polipoidal, 15 naive, 15 tratados e 10 foram neovascularização macular do tipo 1. E aí me vem a primeira... isso aqui abre um parênteses para o pensamento de Ricardo. Está muito simétrico para não ter sido escolhido, sabe? É por isso que eu me incomodo um pouco com a metodologia, mas lembrando, é um estudo piloto, não é errado ele fazer isso. O grupo polipoidal teve uma média de idade de 68,1 anos, com 33% de mulheres. E a gente tem a DMRI com ocorrência maior em mulheres. Já a DMRI típica, né, do tipo 1, teve uma média de idade de 73 anos. E a avaliação ao CTA dessas lesões polipoidais apresentaram fluxo em 100% dos olhos que não tinham sido tratados e 67% dos tratados ainda apresentaram presença de fluxo na lesão polipoidal, não é na rede neovascular. E esses casos sem fluxo
eles foram avaliados pela endocianina e mostraram que essa neovascularização estava fechada mesmo, ela não apresentava a lesão polipoidal na endocianina. Bom, em relação à morfologia dessas lesões polipoidais, ele pegou aqueles casos que tinham lesão identificável e analisou esse grupo. 100% desses casos apresentaram arquitetura vascular interna em configuração espiral. Perceba, a ideia era determinar descrever essa arquitetura e tentar entender se era aneurisma ou se não é aneurisma. E 100% foram 25 casos, se eu não me engano, que ele utilizou ali, que mostraram essa configuração espiral. O que sugere que essa rede neovascular ela é mais complexa do que apenas um aneurisma. E 72% desses casos tinham dilatações nodulares nessa rede em espiral, enovelada. E essas dilatações na parede do vaso, elas eram menores do que 2 vezes ali o tamanho dos vasos na maioria dos casos. Quer dizer, sempre foi menor do que a maioria dos casos. Ele usa como exemplo essas duas imagens tridimensionais, onde ele destaca com essas setas aqui as dilatações, e essa aqui seria sem dilatação. Perdoe a minha ignorância, eu não consigo ver o que ele viu aí, mas está escrito, e essa é a melhor ilustração que ele tem para comprovar. Em relação à morfologia da rede neovascular, 100% dos casos tinham fluxo, ou seja, apesar de você não ter a neovascularização, a lesão polipoidal em 33% dos casos, você vai ter a rede neovascular presente e patente nesses casos. E quando ele olha todos esses pacientes, né, bota todo mundo no mesmo balaio, 90% das neovascularizações são com a classificação hipermadura e 10% apenas com madura, sendo nenhuma neovascularização imatura, que ele vai discutir mais na frente e mostrar que a polipoidal, concluir, né, ou sugerir, porque é um estudo descritivo, que as lesões polipoidais elas vêm como uma, uma forma diferente de ativação, de sinal de atividade daquela neovascularização que estava ali do tipo 1, que está relacionada a esses casos crônicos, como esse aspecto de hipermadura sugere. E aqui, pessoal, essas 3 imagens ilustrativas dessa rede neovascular, na visualização 3D do pessoal, essas são as 3 melhores imagens do artigo. E elas destacam, né, que 81% dos casos, ou seja, dos 23 pacientes lá, 25, 23 pacientes, ou 27 pacientes, 2 ou 3 não tiveram acima. Ou seja, é muito mais frequente a lesão polipoidal crescer acima da rede neovascular, o que justifica a gente ver no OCT Basecamp aqueles 3 sinais de biomarcadores, né? O DEP em thumb-like, um DEP mais em forma de U invertido, ou o sinal do entalhe, que são biomarcadores que sugerem fortemente a lesão polipoidal. E eles identificam aí o vaso conector. Então, esse emaranhado, ele tem uma rede vascular ali que conecta, que sai do plano da neovascularização e sobe e faz aquela elevação no local da lesão polipoidal. E essa lesão ela está imediatamente abaixo do EPR, nos casos em que ele identificou. Mas como a gente vai aqui facilitar para vocês entenderem, não adianta a gente falar e mostrar essa imagem. Então, essa é uma representação esquemática do que seria uma neovascularização, a rede neovascular ali destacada em azul. Esse vaso verde, ele sai do plano e essas 2 lesões destacadas em vermelhas são esse emaranhado de vasos. Mas ainda não está muito bom, então vamos entender. É mais ou menos uma árvorezinha. Considerem ali
essa placa bege como o suporte da membrana de Bruch. O azul, que é a rede neovascular, é uma neovascularização do tipo 1, então ela cresce entre a Bruch e o EPR, e daquela rede ali sai uma lesão troncular, não é tão comprida assim, mas ficou mais fácil para mostrar como é desse jeito. E essa lesão ela sobe, ela anterioriza e gera essas lesões. Mas se ficou difícil de entender, vamos olhar como se fosse o aspecto mesmo estrutural. Então, a gente vai ter esses vasos que vão conectar um emaranhado e as dilatações saculares, como destacado aqui, que não passam de 2 vezes o calibre do vaso. Tá? Então, essas lesões polipoidais elas estão mais anteriores, empurrando ali, justapostas ao EPR, sub-EPR. A rede neovascular está acima da Bruch, abaixo do EPR, ou seja, não está na corocapilar, não está na coroide. E esse vaso conector, que é o vaso curto, ele vai estar ligando, vai estar perfundindo aquela rede. Na comparação dos casos de polipoidal com os casos de DMRI, algumas coisas são interessantes. Então, a idade, os pacientes eles são um pouco mais novos na polipoidal, mas aqui a gente não pode considerar esses números como fiéis, não é? Porque a gente está se tratando de um estudo piloto. Esse N aí não é representativo. A área total, ela é maior no paciente da neovascularização, ela é maior nesse paciente com neovascularização do tipo 1, e aqui é uma suposição minha, não discutida no artigo. A neovascularização do tipo 1, ele não deixou claro se o paciente era tratado ou não da DMRI, e a gente sabe que a polipoidal ela vai ter, né, um aspecto mais crônico, e a cronicidade das lesões leva a um padrão de menor ramificação, menor densidade de vasos. Quando você mede a área está menor. A imaturidade dos vasos, né, os vasos classificados como imaturos, foram 50% nessa amostra de neovascularização do tipo 1, o que traz mais uma vez um sinal de que esses pacientes eles têm neovascularizações tipo 1 mais novas. A outra metade dos pacientes de membrana tipo 1 tinham o padrão maduro na DMRI típica, e 10% na polipoidal, e 90%, 27 olhos, com o padrão hipermaduro, corroborando a ideia da cronicidade dessa lesão. E aqui uma outra coisa que Luiz vai gostar, que é a espessura da coroide. Então, ele mostra uma diferença que foi estatisticamente significativa nessa análise dele, mas que, como eu falei, a amostra ela não justifica uma população específica, então não tem um caráter para a gente dizer que isso é sempre, mas nessa amostra deles foi. E aí a gente volta para discutir essas informações, né? O artigo ele deveria reunir nesse primeiro parágrafo da discussão todos os resultados do estudo, ele não fez isso, ele já começou na discussão, queimou a largada, e aí ele mostra e traz ali alguns critérios, né? Então, o primeiro deles, nenhuma lesão polipoidal mostrou fluxo homogêneo, nenhuma lesão polipoidal se caracterizou como aneurismática, mas sim como a rede de vasos entrelaçados. Todas exibiram essa organização vascular em espiral, com dilatações nodulares, em 72%, se eu não me engano, mas enfim, uma porcentagem alta, que é uma característica aí passa a ser considerada uma característica estrutural dessas lesões. A rede neovascular acessória ali, adjacente, ela apresenta uma configuração com vasos calibrosos, menos ramificados, em um plano único, não tem planos, diferentemente da lesão polipoidal. A lesão polipoidal tem planos, cada enovelado ali é um plano. Então é uma lesão multilaminar, enquanto a rede neovascular ela é uma lesão em um plano único. A configuração hipermadura que sugere a cronicidade e a inatividade dessas lesões, e aí vem o porquê o autor sugere que talvez a lesão polipoidal seja um tipo de sinal de atividade neovascular naquela lesão.
Faz sentido, mas não é provado. Eu gostei da ideia, torço para que seja, estou torcendo para ela. Comparando com estudos prévios, a indocianina utilizada com sistema confocal mostra um padrão semelhante aos encontrados pelo grupo de pesquisadores. A histologia mostra os vasos dilatados com VGF e circundados por fibrina, e esses dados reforçam a hipótese de se tratar de uma proliferação neovascular em uma configuração específica, e não uma alteração aneurismática. E aí, Luiz Rosman e Eduardo Novaes, eu paro hoje de chamar neovascularização do tipo 1 aneurismática, que eu ainda insistia em utilizar essa terminologia. Desde hoje, eu vou parar de utilizar ela. Não é errado, pessoal, mas se eu tenho agora uma evidência estrutural que me fala contra isso, eu vou tender a utilizar uma outra terminologia que também é conhecida, que também é validada e que faz mais sentido. Existe uma proposta ali de evolução da PAC, da neovasculopatia do espectro PAC-coroide para a vasculopatia polipoidal da coroide. E aí vem aquela ideia de que as lesões polipoidais podem surgir de uma neovascularização insidiosa, que não tem exudação, que o evento desencadeador, seja lá qual for, ele vem a partir dessa cronicidade de uma rede neovascular madura. Então, acredita-se que a configuração dessa rede neovascular leva, quer dizer, uma sugestão, né? Uma hipótese, que essa configuração leva a esse padrão. Eu tenho as minhas considerações, porque se fosse assim, aquele paciente que a gente tratou, uma neovascularização que cicatrizou com o padrão de rede neovascular madura e que reativou, ele reativaria com o aspecto polipoidal e não com a ramificação, né, o aumento dos ramos e a densidade vasculocapilar, que são os biomarcadores de reativação nesses casos, diferentemente da polipoidal. E essa ideia do crescimento em espiral, com um padrão de ativação distinto que ele discute e traz essa ideia, eu senti falta nesse parágrafo dele trazer esse contraponto, dele pegar casos que têm também essa neovascularização, essa rede neovascular hipermadura, e colocar na mesma balança e olhar para esses casos também. Talvez seja um próximo braço do estudo. Ele traz ali a vantagem do método e ele elogia bastante, né? O autoelogio é uma coisa que me incomoda, mas ele traz ali que o método dele vê a lesão completa, distribuição espacial, maior relação de sinal-ruído e detecção de fluidos, de fluxos baixos. Mas ele não traz nas limitações do estudo que esse é um método novo, que você não sabe se aquilo ali é mesmo uma ramificação ou se pode ser artefato. Eu lembro do início lá do ACTA, o pessoal mostrando sinal de projeção sobre a drusa, dizendo que era neovascularização, hein, Luiz? Quanto que a gente viu isso publicado? Então o cara traz um método novo, você tem que ter um pouco mais de cautela, não só se vangloriar tanto disso como ele fez. Mas gostei, quero provar, queria fazer igual. Vou ler com calma para ver se eu consigo depois reproduzir por aqui, já que os softwares são gratuitos. Mas é um estudo piloto, com tamanho amostral pequeno, com a natureza transversal, com avaliação subjetiva das imagens, mas que você percebe que são pessoas que entendem o que estão fazendo. Mas eu aqui, pessoal, a partir apesar dessas limitações que ele lista, eu vou falar para vocês, 100% dos casos, sabe? Foi 100% dos casos com padrão espiral. 100% é muito, até no estudo piloto, sabe? Então, ou houve uma falha de técnica ou o negócio é assim mesmo. Eu torço para que seja assim mesmo. E aí ele vem com o objetivo que é de escrever, né, o verbo do objetivo, e a conclusão dele não conclui, né? Ele já descreveu ali durante o texto. Então, ele não tem uma conclusão objetiva, ele traz ali no final do artigo ele reforça alguns desses pontos que eu vim discutindo ao longo aqui da apresentação,
e finaliza esse estudo que eu adorei. Obrigado, Luiz, por me escolher para esse artigo, viu? Maravilha. Cara, eu escolhi porque quando eu vi assim, a quantidade de imagens, eu falei, pô, o Ricardo vai brincar aí, vai dançar nesse paper. E aí eu acho que você comprovou aí o que eu tinha pensado, tá? É, essa reconstrução 3D que ele fez foi como mesmo? Eu perdi no comecinho, ou você Ele, falou e não prestei atenção. Usou ele ImageJ. exporta, ele exporta os exames do Plex Elite, ele não diz como, não diz que configuração, não diz qual foi o método, ele não diz nada, nem me referencia para outro artigo. E que usou o plugin do ImageJ. Na verdade, o que que eles Aí, fazem? É, Desculpa, até encomendar. meio, A gente fez isso muito quando a gente estava. O Rosman fez isso, eu fiz também lá quando eu estava na Tufts. A gente tem acesso, quando a gente tem o engenheiro dos aparelhos, eles permitem que a gente consiga exportar o que eles chamam de voxel. O voxel é o cubo inteiro RAW, né, sem estar processado pelo software do aparelho. E aí você pega esse voxel e joga no 3D. E aí ele consegue, joga nesse plugin. Ele consegue transformar numa imagem. é, ah, não eu lembro. me incomodo, cara. Eu me incomodo quando eles não contam essas coisas, porque eu não consigo reproduzir. E eu costumo testar, viu, pessoal? Eu adoro testar o que os caras fizeram para ver. Pego um caso meu, separo. E outra coisa que me incomodou foi ele não me dizer qual foi o tamanho do scan, se todos foram o mesmo tamanho de scan, o mesmo protocolo. Porque ele pega um scan de 6, um de 8. Enfim, a ideia de que a intensidade do sinal é o único parâmetro de confiabilidade do exame me faz querer dar um tiro na cabeça, sabe? A pessoa não tem ideia do que está falando, do que está fazendo. Assim, eu não, bom, eu não lembro, eu não usei isso daí, né, pessoalmente. Acho que é uma reconstrução interessante, Hum. mas como o Ricardo falou, acho que tem enfim, alguns detalhes aí nessa reconstrução 3D que me deixam um pouco desconfortáveis. Pessoalmente nunca fiz, mas já vi fazerem e sempre me colocaram como sendo algo bem complicado fazer essa reconstrução 3D. Então, até de engenheiros que trabalharam, enfim, não sei qual foi o nível de facilidade, como você falou, talvez valesse a pena eles terem, se eles tivessem descrito ou referenciado, ó, a gente fez igual esse camarada aqui, aí referenciava lá para um outro camarada que fez. Beleza. Do ponto de vista da metodologia, ah, achei que essa comparação com a degeneração macular foi completamente desnecessária. Com poucos pacientes, 10 pacientes com degeneração macular, eles tiveram o trabalho de arrumar 40 com polipoidal e se deram o trabalho de arrumar 10 com DMRI, quer dizer, e aí, né? Dá para botar 200 ali com DMRI. Não sei muito bem por que que eles escolheram essa comparação. Eu entendo que existe uma dúvida diagnóstica se a polipoidal é um subtipo de DMRI ou se é uma outra coisa, tá? Eu acho que ele quis, como você falou, dar uma ideia de temporalidade, né? Então começa com vasos imaturos e fininhos e tal, e aquilo ali evolui para vasos maduros que podem evoluir com polipoidal. Então, acho que ele quis dar essa ideia de que é uma doença só que tem uma progressão de acordo com o amadurecimento dos vasos. Eu, particularmente, queria até ouvir a opinião de vocês dois. Eu entendo a doença como doenças diferentes, com overlap de alguns sintomas. Vou me justificar. DMRI é uma doença que acontece em pessoas mais velhas que a polipoidal. DMRI é mais comum você ter drusas, polipoidal é incomum ter drusas, apesar de que pode acontecer. DMRI é muito comum em pessoas brancas, polipoidal é mais comum em asiático, em negro. É, acho que daí já tem bastante coisa. E quando você olha o próprio aspecto
da ramificação do Branch Neovascular Network, né? Aquela ramificação da polipoidal, é uma ramificação bem diferente, mesmo das várias morfologias da DMRI, né? É uma coisa meio subjetiva. Lógico que existe um overlap, porque é tudo membrana vascular no final das contas, mas eu acho que elas têm uma configuração, um aspecto diferente, né? A polipoidal você vê uma configuração meio ameboide, vai um braço para lá, vai um braço para cá e cresce um pólipo. Enfim, subjetivamente eu entendo que eles têm aspectos morfológicos diferentes. E ainda mais considerando essas outras diferenciações com a DMRI, tá? Você vê que, além disso, a coroide tende a ser um pouco mais espessa né, na polipoidal, e foi o que o estudo mostrou. Apesar do que eu gosto de lembrar sempre, 250 de coroide, uma coroide normal para fina, né? Porque alguns estudos mostram bem que são pessoas com 68 anos, mas a espessura da coroide normal varia de 250 a 350. Então tava 200, sei lá, 250, uma coisa assim. Então seria o normal mais baixo, né? O normal fino. Então, ainda assim, você colocar dentro de um espectro de plaque coroide, aliás, quem tiver interesse em saber por que que eu não gosto dessa terminologia, eu já conversei algumas vezes sobre isso, mas a gente tem uma masterclass de serose que eu falo tudo de serose, são 3 horas falando de serose, inclusive sobre essa questão toda da plaque coroide, porque que é uma terminologia que criou, que foi muito usada. Hoje em dia, felizmente, eu vejo ser menos utilizada, tá? Pelo menos o pessoal lá fora, pelo menos os americanos, eu vejo questionarem mais essa terminologia. Enfim, isso é papo para outra terça-feira, tá? Você falou no final sobre, não me lembro exatamente como é que você falou, eu escrevi aqui polipoidal secundária, porque existe uma questão de Vou uma. explicar. Ele fala sobre a lesão polipoidal surgindo de membranas maduras e hipermaduras, principalmente. E a gente, na própria DMRI, quando a gente trata essas neovascularizações, elas tendem a cicatrizar, montando um aspecto de uma membrana hipermadura, de uma classificação como hipermadura. Só que quando essas neovascularizações reativam, elas não reativam com lesões polipoidais. Elas reativam com as redes periféricas. E, e pela teoria dele, você deveria reativar com a lesão polipoidal, se a hipótese dele está correta. Enfim. Existe uma teoria de que existe um polipoidal secundária, principalmente, por exemplo, a cirrose crônica ou cirrose do idoso, né? Então existe essa zona de cinzenta aí de confusão, que eventualmente eu não acho impossível você ter essas transformações, não aneurismáticas, como você falou, né, mas esses loopings, enfim, essa conformação morfológica que o estudo mostrou, secundária a uma lesão crônica. Até aí eu não acho que isso é impossível. Enfim, acho que é super aceitável. Mas eu fico um pouco com dúvida se essa coisa de ser polipoidal secundária, sabe? Se é uma coisa. Eu acho que a doença é assim, ela acontece assim e pode desenvolver essas alterações vasculares. Esse é um conceito que eu tenho, um achismo total, posso estar errado totalmente, mas de toda forma não acho que esse estudo provou qualquer coisa no sentido contrário. Enfim, acho que essa comparação com a degeneração foi meio nada a ver. E achei interessante essa morfologia, né? Porque eu acreditava que eram alterações aneurismáticas. Acredito como você que com 100% é difícil a gente falar que eles não têm razão nessa questão morfológica, mas por outro lado eu senti falta do e aí, né? Pô, mas e aí? Né, qual a correlação com a clínica? Isso é melhor, isso é pior, aumenta o risco disso, diminui o risco daquilo. Então eu senti que ele, beleza, pô, maneiro, né? Mostrou que não é uma coisa é outra. Mas não achei que faltou, não sei se ele escreveu ou não, mas achei que faltou esse passinho para frente em relação a essa característica morfológica, tá? Pelo menos eu não pesquei isso daí.
acho que para mim foi. Ô Luiz, tem até uma pergunta de Vânia aqui que tem um pouco a ver com o final, né? Ela fala, traz aqui, né? Se for um enovelado, então o anti-VEGF agirá bem. Eu gostaria de saber da onde saiu essa lenda urbana de que a polipoidal não responde a anti-VEGF. Ou eu vivo em um mundo completamente paralelo. Porque aqui, né, na minha mão, a neovascularização do tipo 1, aneurismática ou polipoidal, ela responde ao anti-VEGF e responde bem. Qual é a diferença? Ao meu ver, não é por causa da lesão polipoidal. A diferença é que você tem uma recidiva de fluido com mais frequência do que uma neovascularização do tipo 2. Mas isso é o mesmo, na minha opinião, na minha observação, ela é igual a uma DMRI típica com a neovascularização do tipo 1. Neovascularização do tipo 1, você tem mais recorrência, você precisa de mais injeções ao longo de 2 anos, 3 anos de estudo. E na prática é a mesma coisa. Da mesma forma, a neovascularização do tipo 1, ela tem uma tendência a uma melhora, a uma melhor visão final após o tratamento, com a polipoidal também, se você não tiver hemorragia, não tiver lesão epitelial subfoveal. O que eu vejo na prática, e aí, Luiz, Eduardo, quem tiver aí que tiver uma opinião diferente, por favor, eu adoro quando discordam de mim. O que eu vejo na prática é o seguinte: a lesão polipoidal ela acaba fazendo algum estresse ou alguma lesão mecânica no EPR sobrejacente. E esse EPR ele costuma fazer uma lesão na autofluorescência que inicialmente aparece hiperalto, ainda antes da neovascularização ter sinal de atividade, né, fluido super, fluido intra ou fluido subepitelial, e depois isso vira uma hipo. Se isso tiver embaixo da fóvea, ok, vai ter um comprometimento ali que não é por causa de ser polipoidal, mas é por causa da lesão epitelial. A DMRI típica, né, tipo 1 típica, aparentemente, na minha experiência, no meu dia a dia, minha observação enviesada, ela não faz uma lesão epitelial tão significativa quanto, ou tão precoce quanto a neovascularização aneurismática. E eu vejo na vascularização tipo 1, isso é observação pessoal da minha experiência, nível de evidência tá? O que eu vejo é a alteração epitelial na vascularização do tipo 1, da DMRI clássica, ela vem por fluido subretiniano crônico. Aquela ideia do estudo fluid, de tolerar fluido, você faz lesão crônica igual na serosa, cara. Ah, não, pode tolerar. Com não sei quanto tempo o EPR está lavado, morreu. Aí não funciona mais. Entende? Na minha cabeça, o que eu observo é isso. Se eu consigo deixar o paciente mais seco ali, sem fluido, sem recidiva, eu acredito verdadeiramente que esse paciente ele vai ter uma lesão epitelial menor. Então, Luiz ou Edu discordam, concordam? Não, eu acho, eu concordo, mas eu queria adicionar um comentário, porque eu acho assim, eu acho que tudo depende você vai ter uma doença que ela pode ir muito bem e a mesma doença pode ir muito mal. O que eu acho na polipoidal, pelo menos o que eu vejo nos meus casos quando eu tenho um pólipo pequeno, pólipo que não é tão grande, né, junto com BVN, né, ou BNN, a resposta é boa com anti-VEGF. Agora, o que eu percebo, e eu tenho um paciente recente até, que eu vou até montar para mostrar para vocês que eu achei legal, um paciente que ele estava muito bem controlado com anti-VEGF, ele evoluiu com um pólipo grande, e depois que ele evoluiu com esse pólipo grande, ele não melhorava por nada com anti-VEGF. Então eu acho, e aí a gente pode fazer uma. E aí depois, como é que eu tratei esse paciente? Vou mostrar para vocês. Eu fiz um laser focal, porque o pólipo estava longe da mácula, fiz um laser e ele parou de exudar, ficou sem líquido.
Mas eu acho que, assim, a dilatação aneurismática, o pólipo, né, como a gente vai chamar isso, tanto faz, eu acho que ele vai funcionar mais ou menos como acontece no, por exemplo, no aneurisma cercinata ou no macroaneurisma. Eu acho que aquele fluxo turbilionado que eventualmente vai ter ali dentro vai fazer com que naquela região a gente comece a ter mais extravasamento e aí, consequentemente, você vai ter mais líquido fora do vaso, gerando então aumento aumento do ambiente ali da coroide de líquido e aí mandando o líquido para a retina. Então eu acho que tem alguma relação com algumas características da doença em si. Não dá para generalizar, falar que nenhuma polipoidal responde, mas também não dá para dizer que todas respondem. Eu acho que você vai ter esse espectro aí. Então eu acho que o tamanho do pólipo ele vai influenciar e o meu racional é o que eu penso igual um microaneurisma ou um macroaneurisma, tá? Agora uma coisa que você falou ali, né, interessante sobre a classificação de é, o imaturo, maduro e e o hipermaduro, eu acho que ele está relacionado com a formação dos pericitos, né? Porque a gente sabe que quando o vaso ele é muito jovem, né, e você atua, né, com anti-VEGF naqueles vasos, ele regride mais porque você não tem tantos pericitos. Tanto é que era o racional que eles utilizavam no Fovista, né? Que era para você diminuir a formação dos pericitos. Desculpe minha ignorância, mas tem pericito na vascularização da coroide? Cara, eu acho que tem em todos os vasos. Eu acho que isso é um processo natural, né? Posso estar equivocado, mas na minha avaliação, Então, é realmente dúvida, eu não sei. eu Quem vai acho que isso responder? é uma característica Tem estrutural do vaso. concessão aí para falar. Não, Eu achava que eu acho que sim. Eu acho que todos os vasos eles têm como sua estrutura o padrão, né? E eu posso estar enganado, mas até onde eu sei, sim. Tanto é que o racional do Fovista era contra os pericitos para você fazer com que aquele vaso se dissolvesse, né? Não formasse a fibrose, né? Então seria esse o racional. E aí, o que acontece? Os vasos hipermaduros, a gente sabe, né, que no osteoangiography, a gente nunca vai ver o vaso desaparecer totalmente. Mas a gente percebe aquelas. Você mesmo mostrou, né, e um sinal de atividade que a gente conhece, né, no osteoangiography, são aquelas terminações periféricas, anastomoses terminais que acontecem, que são aqueles pequenos vasos finos que estão se anastomosando na periferia da membrana neovascular. Quando você faz um anti-VEGF, ele desaparece, mas geralmente o vaso central ele fica. Isso provavelmente pela composição desse vaso. Os vasos pequenos, eles são mais recentes, então na hora que você faz um anti-VEGF, ele regride, porque ele não tem os pericitos. Enquanto que os vasos mais centrais, mais calibrosos, eles não regridem justamente por isso. Então, quando você mostra aquele imatura, madura e hipermadura, eu associo isso à formação dos pericitos e, consequentemente, à formação de uma fibrose. a gente acredita no GPT. Eu não entendo nada de pericito. Eu acho que depende muito da onde o GPT está buscando. Então, eu perguntei para o GPT aqui sem comando nenhum, tá? A pergunta foi, aonde tem pericito no corpo humano? A resposta foi sistema nervoso central, barreira hemato-retiniana ou hematoencefálica, retina, presença nos capilares da retina interna, importante para a integridade, darará, pulmões, músculo, rins, fígado, pele, tarará. Aí eu perguntei, tem pericitos na circulação da coroide? Aí ele fala, a circulação coroide, especialmente nos capilares da corocapilar, não possui pericitos típicos, como aqueles encontrados na retina interna e sistema nervoso central. Em vez disso, é composta de uma rede de células endoteliais fenestradas, musculares lisas e perivasculares, tipo fibroblasto. Mas isso ele está falando numa anatomia normal, certo? Não, ele tá falando, sei lá, vai que ele inventou. Mas é só uma curiosidade mesmo, porque eu acho que faz total sentido isso no racional da retinopatia diabética, oclusão venosa, alterações vasculares da retina neurosensorial, mas eu desconheço mesmo, por ignorância. Não sei, se alguém puder pesquisar e olhar para a gente aí, só para não atrasar mais aqui,
A gente agradece. Luiz, Edu, algum comentário a mais? Não, eu queria saber se ele só confirmar se ele dá algum insight clínico sobre essa formação diferenciada que ele achou, não? Novos estudos são necessários para. Show de bola. Não, novos estudos são É, necessários, eu não tenho dúvida, né? Mas seria interessante a gente ter. Bom, de qualquer forma, eu acho que, não sei se você concorda, acho que uma das ideias principais de uma progressão de uma vascularização imatura para uma madura com a formação das lesões polipoidais, eu não acho que isso vai ter essa sequência cronológica, né? Acho que são coisas diferentes, pelo menos essa é a minha opinião. Ô, Ricardo, só para complementar aí, quando a gente usa o consensus, né, que é o GPT ligado à plataforma de banco de dados, ele pergunta de pericitos, ele fala assim, os pericitos estão envolvidos na neovascularização da coroide, que é isso que eu estou falando, na neovascularização, não necessariamente no vaso normal, tá? Mas aí ele entendi. cita alguns artigos aqui que ele fala sobre a patogênese da neovascularização em si. Então, ó, É Bom, só, conclusão, há é fortes só, evidências de que pericitos participam no processo de neovascularização da coroide, atuando na maturação e estabilização dos vasos formados. Embora sua presença nem sempre seja detalhada no estudo clínico, modelos experimentais e conhecimentos sobre biologia vascular sustentam esse papel. meus é só amigos encontrar, pericíticos, meus é amigos só, pericíticos. é só encontrar com vocês que eu aprendo alguma coisa. Mas hoje Luiz descobriu que existe pericito. Não, eu não descobri nada. Meus Não, amigos mas lembra, é pericíticos, só a gente lembrar do Fovista, galera. O Fovista era isso. vamos para o caso. Vamos, ó, Pode ser? vamos pro Só nosso para finalizar rapidamente aqui, pode deixar aí, pode projetar, mas existe uma condição, uma outra condição da retina, que é a coriorretinopatia hemorrágica exudativa periférica. Perch. Os estudos já mostraram que o PERT, para os íntimos, trata-se de uma condição em que você tem lesões polipoidais na periferia, na média periferia. Então, a gente tem espectros diferentes dessa doença. Por que alguns pacientes faz isso na periferia, outros não? Então, existe uma série de lacunas do conhecimento que quem tiver curioso para pesquisar, por favor, descubra e explique para a gente. Maravilha. Maravilha. Ótimo. Deixa eu só fazer a introdução do nosso Greyhound. Faça. Vai. Ele Posso introduzir, ô, Luiz? deve. Lá ele. Fala, pessoal. A gente está aqui em mais um Greyhound do Orbit. O Greyhound do Orbit é o nosso programa que acontece a cada 2 semanas, onde a gente tenta trazer aqui uma forma, casos clínicos para a gente exercitar a forma de raciocínio, para que a gente consiga aplicar em diversos casos do nosso dia a dia e no final tratar melhor os nossos pacientes. Hoje no nosso Greyhound a gente vai ter nada mais, nada menos do que o Dr. Luiz Roisman, que vai apresentar um caso interessante que foge um pouco do que da forma como a gente costuma examinar, mas é um exercício legal para a gente entender que às vezes algumas coisas podem se sobrepor. Então eu queria agradecer, Ricardo vai estar aqui com a gente discutindo também, queria agradecer a todo mundo que está aí assistindo e quem tiver dúvida, quero que tiver dúvida ou sugestão, eu quero que mande mensagem aqui no nosso chat para a gente ir discutindo. Rosman, É, com você. tá bom, meu irmão, obrigado. Eu queria que vocês, quem quiser falar, abre a câmera, quem não quiser abrir a câmera, escreve no negócio, mas não deixe de participar, porque a graça é quando tem todo mundo participando, tá? Então, fiquem à vontade, aqui a gente pode errar, pode falar besteira, você viu. Um falou do pericito, outro falou que tem, outro falou que não tem. Então, é assim mesmo que a banda toca, tá? É, esse é um caso, bom, eu vou falar, esse é um caso que eu apresentei na CBRV, mas depois eu apresentei também no Encontro de Retina do Rio e deu um bafafá danado. Depois o Raul veio falar comigo que mandou o caso não sei se foi agora pro Spade, pro Freud, não sei para quem que ele mandou, pro Ianus, nem sei mais, que ele mandou para algum cara desse. Foi para mim. E Fora o Eduardo. E algum cara desse concordou com a minha hipótese, tá? Então, não sei se o Ricardo, o Edu, sei que já conhece, não sei se o Ricardo conhece, Edu fica quieto. Ricardo, se você não conhecer, fique à vontade para palpitar. Bom, é um paciente
com uma mulher, 74 anos, com perda progressiva nos dois olhos. Ela era uma diabética mal controlada. Vocês vão ver 20/200 e 20/80 no olho esquerdo. Então, peraí. Esses daqui eram os dois olhos, as retinas dos dois olhos dessa senhora, tá? Eu vou aumentar aqui para a gente ver. Esse aqui é o olho direito. A gente vê pelo próprio borramento da nitidez do vaso, né? Que tem uma elevação macular, alguns exudatos, um monte de aneurismas e hemorragias perimaculares. Ok. Quando a gente vai para o olho esquerdo, além desses mesmos achados, a gente tem uma alteração pigmentar, enfim, com alteração do brilho macular, vamos dizer assim, Ei, no olho esquerdo. Luiz, Oi, Luiz, vou oi, para aí um segundo. fala. Jéssica, ô Jéssica, abre a câmera aí que você vai dar o diagnóstico agora. Jéssica, conhece o caso? Não. Não. Mas a gente viu o paciente assim, só que não tinha diabetes. Ah, mas E aí que tá. essa semana. Não, mas olha só. Então, Jéssica, não fala ainda não, bem. Daqui a pouquinho você fala o que você acha, tá? Mas você já viu, Ricardinho, meu amor, você já viu. Bruna estava também. Bruna pode dar o diagnóstico também. Bruna estava segunda na discussão daqui. Calma, É o único rapaz. caso que eu vi na minha Vem cá, vida, Luiz. vocês viram alguma coisa assim no paciente diabético? Não, não. Então, essa que é a questão. Esta que é a questão. Vou mostrar a tomografia. Tomografia do olho direito. Então, tem um líquido intrarretiniano, tem fluido subretiniano nesse paciente diabético, tá? Ok, tem um monte de aneurisma mais temporal, talvez justifique essa assimetria. E essa aqui é a alteração do olho esquerdo. Vocês já viram uma alteração assim no diabético, Ricardo? Já Não, viu? diabético não. Não viu. Então, pronto. É, alguém que está aqui, eu não estou conseguindo ver o chat, não sei por quê, mas alguém dos participantes, se alguém quiser dar algum comentário, alguém já viu um paciente diabético com essa alteração? Eu vi na SBRV e no encontro de retina. Sei. Ô, Jéssica, você viu algum paciente diabético com essa característica? Não. Não? Tudo bem. Então, Jéssica, você tem algum diagnóstico sobre esse paciente? Bactel e diabetes? Boa, Muito Luiz! bem. Tô Muito treinando bem. bem, menino, rapaz. Muito bem. Então, assim, mas Jéssica, a senhora já viu, Sim. doutora Jéssica, a senhora já viu paciente diabético desse nível com Mactel? Não. A senhora já viu algum paciente diabético de qualquer nível com Mactel? Não, nem eu. Não. Esse tá parecendo Também não. aqueles negócio filme americano de... Tá parecendo Moro do julgamento do Lava É, Jato. Eu já acabei delação falando. premiada. E o que que a senhora faria? E o que que a senhora faria? O que que a senhora faria para tentar buscar esse diagnóstico? Porque você acha que é Mactel. Eu não sei se eu concordo contigo, mas o que que você faria para investigar isso daí? Reflectância com luz azul. Primeiro. Primeiro, segundo, OCTA? eu já mostrei ali um pouquinho, né? Você faria angiografia? Cara, anjo flu confunde muito com o diabetes, cara. Tem muito. Exatamente. Você Eu, perde quando o apresentei, alguém comentou, eu faria uma angiografia. Eu falei, ah, é? E aí, a angiografia, você vai ver o quê? Vazamento macular? Porque a mulher tem um diabético, tem uma maculopatia diabética ruim. Então, vai ter vazamento, sim. Não tem nem dúvida que vai vazar para todo lado. Então, também não acho que vai ajudar muito no diagnóstico, tá? Mas um ACTA pode ajudar. Então, esse aqui é o ACTA. Tô com um negócio aqui na minha frente. Esse aqui é o ACTA do olho direito, tá? Eu não vejo grandes alterações, à exceção de alterações características da própria diabetes, né, como a alteração da perfusão, principalmente do plexo profundo, aumento da zona vascular, irregularidade da perda da como é? Enfim, da zona vascular redonda, né? Tem um nome para isso, eu esqueci o nome. Circularidade.
circularidade, pronto. E esse Agora, daqui. Oi? agora não deu para ver ali. Ela tem o dragging, ela tem o Nesse olho? no olho direito. Não, No olho né? direito eu não vejo alterações Não. características de Martel. Ô, Doutor Luiz, eu vou te falar Jéssica, assim, ó. Eu gosto nesses casos que tem edema de fazer o mapa de espessura total, porque o Edu me ensinou que quando você tem o fluido, ele afasta ali os vasos, né? Que o vaso não passa no meio do fluido e você acaba tendo uma impressão diferente da arquitetura normal. E aí eu faço esse mapa único, que pelo menos eu tenho uma ideia melhor sem esse erro de segmentação. pode ser, mas não fiz. A gente fez esse. O que eu tenho de imagem é essa. Tem, né? Logicamente tem a imagem, mas eu Tem não, na não parede. coloquei, trouxe aqui. Mas, de toda forma, eu não vejo aquele dragging dos vasos para a região temporal da fóvea, que é uma situação extremamente que direciona a linha de raciocínio para Mactel. Aí eu pergunto, doutora Jéssica. A senhora mudaria sua hipótese diagnóstica, já que MACTEL-2 tende a ser uma doença bilateral e nesse olho não tem nada? Não tem nada relacionado? Eu não mudo minha hipótese. Não, mas, Luiz, E aí, e aí? eu te confesso que eu aqui eu ia parar e falar, será? Porque o que é que eu ia pensar aqui? Eu ia É, pensar num armatoma, num, hematoma. eu não, é porque eu já vi a outra imagem, né? Mas se eu parasse aqui nesse olho, eu ia olhar, pô, eu pensaria no armatoma, pensaria, na- não consigo pensar em alguma lesão antiga que pudesse causar isso, não sei, para ter pigmento na parte superficial da retina, você tem pouquíssimas coisas. Certo. Eu também acho que confunde, mas a Mactel pode realmente ser assimétrica, né? Pode ser Então, assimétrica. e a Qual é o Mactel, exame? Qual é o exame que mostra a primeiro achado da Mactel, primeira alteração? porque você está querendo dar autofluorescência? Não, a reflectância com luz azul, pô. Ah, Seu então, mas não artigo. botei reflectância de luz azul. Agora tem uma coisa nesse OCT estrutural aqui, Luiz, que pode ser da incidência, mas pode ser da doença. A Mactel, ela tende a dar um aumento da refletividade nas plexiformes, nas fases iniciais que precedem as cavitações e a alteração estrutural como um todo. E lembrando que os plexos vasculares, eles ficam ali ao nível da plexiforme. Então, o ACT estrutural, se você olha ele, principalmente temporal, e ele tem ali da fóvea, a fóvea não tem plexiforme, né? Da parafóvea ali, tendendo para a perifóvea, uma área mais refletiva e o resto normal, mulher com mais de 50 pode esperar que ali vai evoluir para Mactel. Então você acha, vou aproveitar, você acha que essa tomografia é esquisita para diabético porque é um volume de fluido sub muito grande para um volume de fluido intra muito assimétrico. Então você acha que isso poderia ter a ver com alguma presença de líquido subretinano por Mactel, doutora Jéssica? Ou a senhora acha que é só da diabetes mesmo? Apesar dessa tomografia estranha. Eu não Eu estou não escutando. sei. Jesse, arruma o cabelo e aparece aí. Bota um filtro, Quem quiser mais falar, não precisa ser só a coitada da Jéssica, não, viu? coitado da Jéssica. Estamos Marja, botando bora, ela na roda aqui. ela aparece aí. Marja está lá no norte, perdida. É bom que Bom, exercita um vou te pouco. ajudar. Eu não acho que isso tenha aspecto de cavitação ou de perda de retina externa, né? Dá para ver retina externa ali,
Então não tem degeneração da retina externa e não é um aspecto de cavitação, é um aspecto bem fusiforme de fluido subretinano mesmo, tá? E aí quando a gente vai para outro olho, aí sim a gente vê um aspecto bem característico de Martel com o dragging dos vasos para a região temporal. Eu tenho uma apresentação que eu mostro a alteração da angiossentia em cada fase do Martel, são quatro fases, né? A fase avançada, a última é neovascular. E até a fase 2, quando não tem aquele dragging típico, é muito difícil você perceber as alterações do Martel. É mais uma alteração de perfusão, uma coisa meio umas telangiectasias. É assim, com bom olhar você vê, mas não é fácil de ver, não. Tá num paciente bom, assim, com alteração, mas não é fácil de ver. Então, não é exatamente estranho, ainda mais num paciente diabético, isso gerar confusão e você não ter essa percepção toda de uma possível alteração tipo Martel no olho direito. Mas aqui está bem característico com esse repuxamento dos vasos para a região temporal. É, e não só isso, o mergulho, né? Aquela questão toda do que eu só consegui entender direito depois do angiocentei, que é o vaso em 90 graus, que na verdade 90 graus é quando ele mergulha para dentro para as profundezas da retina. Isso quando você vê o angiocentei, você vai indo de cima para baixo, né, quando você faz aquele rolamento do corte, dá para notar perfeitamente os vasos indo para aquela região temporal e depois mergulhando, né? Coisa que um cara muito ruim chamado Guess viu assim de bobeira na lâmpada de fenda com a de 78. E aí, quando a gente vai para uma outra possibilidade para esse caso, era uma doença não da retina, mas uma doença da coroide subindo para a retina. Pode ser, né? E como você vê aqui na retina externa e na corocapilar, a gente não vê nenhuma grande alteração. Então tem um aspecto de uma Mactel neovascular nesse olho esquerdo. Luiz, Oi. caso aí, ele é lindo, porque assim, é lindo para o médico. Porque, independentemente do diagnóstico, tem edema ocular diabético, tem Mactel com neovascularização, você vai ter que tratar os dois da mesma forma. Se você errar o diagnóstico, você acerta. Nesse caso, sim, né? Mas se não fosse neovascular, se fosse cavitação, aí você poderia acabar tratando à toa se não tivesse um edema macular. Bom, esse camarada, essa senhora fez essas três É injeções. importante, importante. Abre parênteses, Mactel não é tratada com antiangiogênico. Tratamento de Mactel até agora é acompanhar e aguardar os resultados aí dos próximos estudos que estão tratando com terapia gênica. Tem um que já está. Mactel não trata com antiangiogênico. Eu vou falar mais uma vez. Mactel não trata com antiangiogênico. Complicações neovasculares da Mactel são tratadas com antiangiogênico. É igual retinopatia diabética não proliferativa, sem edema macular, não faz antiangiogênico. Isso aí. Aí Se eu não me é engano, claro, mas é importante. se eu não me engano, o FDA acabou de liberar uma medicação XY lá, não sei qual, para Mactel, tá? Então, talvez a gente tenha, em algum momento, um tratamento possível para a doença. Luiz, Ah, breve comentário aqui, breve, breve. Certa feita eu estava mostrando para um residente um caso de uma neovascularização secundária à serosa. Enfim, doença do espectro paracoroide com sinais de atividade que eu tratei com antiangiogênico. Ponto. Dali a 2 anos, esse colega, esse residente vira colega e eu encontro ele e ele compartilha comigo um caso de serosa central aguda em que ele estava fazendo antiangiogênico, que ele me mostrou porque ele lembrou do meu caso, que serosa trata com antiangiogênico. E aí eu queria enforcar ele. Então, às vezes as coisas parecem claras para a gente, mas as pessoas estão vendo a gente falar de Mactel e ver antiangiogênico, pode achar que deve tratar assim, né? Não, não trata. é. A Tatiana mandou agora que perguntando se tinha um mapa de espessura.
porque Martel tem espessura normal mesmo com espaços hiporreflectivos entre as retinas, ela está coberta de razão. Mas nesse caso, como vocês já falaram, o Ricardo já comentou, Martel não causa espessamento da retina. Então é uma forma de você chegar nessa linha de raciocínio, é você ver que tem espaços hiporreflectivos, então ainda que você tenha dificuldade de determinar que se aquilo líquido ou se é cavitação degenerativa, é uma forma de você levar nesse raciocínio e entender que não dá espessamento, então o mapa de espessura não vai demonstrar espessamento. Perfeito. Mas esse é um paciente diabético que claramente tem um espessamento da retina. Então, você mesmo já perguntou, você mesmo já respondeu que está aumentada pelas alterações da diabetes. Concordo. Fez as injeções, provando que aquilo ali não era uma cavitação, ela respondeu bem ao tratamento, aquele fluido sub melhorou, e o fluido intra tem um monte de aneurisma ali, a gente já sabe que vai ser aquele fluido intra danado de resolver. E no olho esquerdo, melhorou super bem, porque aquele complexo neovascular estava influenciando no espessamento, no fluido sub, enfim. Lógico que isso é um conjunto da obra, porque também tem aneurisma. Então, os dois estavam influenciando, mas a resposta foi superior, porque o antiangiogênico tratou os dois ao mesmo tempo. Ô Luiz, Beleza. volte Oi. aí, volte aí na sua imagem, rapidinho. Essa, não, a do outro olho. Pessoal, percebam que teve uma melhora no OCT, mas quando você olha a retinografia, tem um monte de exudato que não tinha. O que é que acontece nesses casos de edema macular diabético? Que eu já vi paciente, colega olhando para paciente e falando, pô, injetei, mas piorou. E aí, quando ele olha, piorou assim, aumenta a visibilidade dos exudatos. Quando você tem o edema, o lipídio, a lipoproteína, ela está meio que diluída, meio que boiando ali. Quando esse edema regride, os exudatos eles ficam claramente visíveis e daí eles começam a absorver. Então, esse aparecimento dos exudatos aqui não é que piorou, não. Na verdade, é porque começou a melhorar. Daí a 3, 4 meses vai estar tudo lindo. Se reparar, o outro olho aconteceu a mesma coisa também, tá? Ele teve uma piora nos exudatos. Quer dizer, uma piora não, uma concentração maior dos exudatos. E aí eu fui, doutora Jéssica, eu concordei com a senhora, então, mas eu nunca tinha visto Mactel com diabético, então isso me confundiu. Eu falei, não é possível, será que tem, será que não tem? Fui procurar. E aí eu procurei edema macular diabético e Mactel. Tem todos esses 5 artigos publicados, tá? Então é algo muito incomum. Esse artigo, inclusive, super recente, 2021. Olha só que interessante. Ele viu, analisou 206 olhos de 103 pacientes com Mactel e diabetes. 50% desses pacientes com Mactel eram diabéticos. E nenhum deles tinha diabetes grave, proliferativa ou edema macular em conjunto. E aí ele conclui dizendo que, apesar de ser diabética, ser altamente prevalente em cima desses pacientes com Mactel deles, nenhum paciente demonstrou níveis avançados de doença da diabetes, doença diabética no olho. E ele fala que esses achados sugerem que Mactel pode ter um efeito protetor na progressão da doença diabética ocular. E aí eu fui olhar um dos outros, esse é um dos 5 artigos, eu fui olhar os outros, e esse artigo que tem a presença do nosso amigo Casella, ele tinha esses casos de doença diabética avançada e Mactel. Você vê que o aspecto tomográfico desse tá pequenininha, mas o aspecto tomográfico é o de Mactel típico nos dois olhos, mas muito típico, né? Não deixa nem muita margem para dúvida, apesar de ter alterações, uma retinopatia proliferativa. A gente vê ali nos dois olhos um vazamento proliferativo e tal. E olha que interessante, esse outro caso desse mesmo estudo, muito parecido com o nosso. Olho direito com edema temporal, com fluido subretiniano, e olho esquerdo com essa alteração, vamos dizer, de espessura total da retina na região foveal. E olha esse outro caso com aquela placa hiperreflectiva na superfície da retina, também muito parecido com o nosso caso do olho esquerdo, com aquela lesão pigmentada que ficava na tomografia uma placa hiperreflectiva na superfície da retina.
Então, a graça desse caso, que eu gostei muito, é é exatamente esse conjunto, a gente tende a linkar tudo numa mesma doença. Então, Jéssica, para você ter ideia como essa sua hipótese não foi de bobeira, eu apresentei em dois congressos. No Encontro do Rio, algum colega lá sugeriu o Mactel, mas na SBRV ninguém sugeriu, tá? Tinha ali aqueles sete, oito cabeças ali na panelistas, nenhum tocou em Mactel, sugeriram, será que ela não fez um laser, ele não te contou e queimou a retina? E ficou aquele, será que é, será que não é, será que não é? E ninguém nem falou em Mactel, tá? Então, eu nem me lembro as hipóteses que eles tocaram, mas você vê que não é uma linha de raciocínio direta, mas é uma linha de raciocínio que a gente tem que ter, que muitas vezes não, ou poucas vezes, na verdade, você vai ter duas doenças no olho só. É um raciocínio oposto do raciocínio que a gente tem que ter, mas que algumas vezes acontece, a gente tem que estar preparado para chegar nesse diagnóstico. Eu não gosto de simplificar com, foi injeção, a injeção melhorou, que no final das contas a injeção melhorou, mas a gente não tem que ter esse pensamento simplista, porque esse pensamento simplista é o que leva a gente, às vezes, a não. Eu atendi hoje uma paciente com edema macular cistoide. Ela mora em Orlando, e aí passou com um colega lá em Orlando, e adivinha qual foi a conduta do doutor de Orlando, o doutor Ricardo, o doutor Eduardo? Alguém consegue chutar? Eu dou uma chance para Baixinho. injeção, né? Não sei, ele não soube dizer o que que era, mas provavelmente ou era Avastin ou era o Zurdex. Avastin não, antiangiogênico ou Zurdex, mas a conduta dele foi injeção, né? Então, uma paciente jovem com edema classistoide, o resto da retina normal, e a opção dele de conduta foi fazer uma injeção, seja lá do que for, né? Então, nem pensou em investigar, perguntei, você não pediu nenhum Tira, exame? tira Pediu sua, nenhum exame. tira sua apresentação aí, Luiz. Obrigado. Ó, coincidentemente, coincidentemente, nessa segunda-feira, atendemos. Dá para ver aí? Dá para ver. É claro que aqui ela está acompanhando comigo desde 2013 ou 14, esse exame recente. Então, assim, esse aspecto de um dos olhos, aqui é o outro antes da catarata, né? É uma imagem mais antiga. Então, a mobilização de pigmento, dá para ver a alteração. E esse aspecto aqui, pessoal, a doença ela é um filme, ela não é uma fotografia. A gente espera aquele Mactel com a manchinha, a palidez temporal, o vaso em ângulo reto. Não, você pode chegar e encontrar isso aí, não sabe o que é, o paciente tem Mactel. E o Eu vou. ACT aqui, Luiz, não é, É, não, aqui já está no estágio mais avançado, tem o draping aqui, né, o sinal. Agora é aquela ideia do pigmento em um plano superficial, e nesse caso aqui ela não tinha antes. Quando eu comecei a acompanhar ela, ela não tinha atividade neovascular. Ela estava já sem atividade, mas ela teve um período de atividade. Então, eu só acertei porque eu já tinha visto um, e esses casos são muito marcantes, cara. É por isso que é é. legal compartilhar. Vai, Eu gera figuras vou. pigmentares, como a gente vê aqui, né? Figuras pigmentares, alteração É. normal. O E seu o tá bem, olho, bem avançado, né? Eu nunca nem vi com esse tanto de pigmento assim, Pois né? é, tá mas bem. eu conheci ela, quando eu conheci ela, ela estava parecida com o seu. É. E Deixa eu ela, compartilhar aqui minha tela rapidinho. e ela hoje, Luiz, ilustra o Monstro Azul. Ela é um dos É. casos do Monstro Azul. Só que é engraçado que ela teve essa semana, né? Teve ontem lá. Vânia, você tá vendo aí? Olha só a resposta. Olha para quem que ele mandou logo, né? Então, o Raul ele mandou para o Spade. E aí o Spade olhou em uma linha, matou, lógico, né? Não esperava nada diferente dele. Foi bem simples e direto no assunto. Então, enfim, o Raul ele achou que era. O Raul ele achou, se eu não me engano, que era uma neovascularização. Ele não falou Mactel, mas ele achou que fosse uma alteração telangiectásica ou neovascular relacionada a diabetes, como se fosse, sei lá, uma. Aliás, isso pode acontecer. Eu tenho até um caso aqui em algum lugar
de uma neovascularização retiniana, uma retinopatia proliferativa macular, foveal, tá? Com neovaso foveal. E então eu não acho que o Raul está de todo errado. Acredito que seja mesmo um Actel, mas eu não duvido que eventualmente o Raul pode estar certo de ser uma neovascularização, uma retinopatia proliferativa com uma neovascularização foveal, que por qualquer motivo gerou uma fibrose com aspecto pigmentado. Então, eu não vou dizer que é impossível o Raul estar certo. Quando ele falou, eu falei, pode ser, Raul, não tinha pensado nisso, acho que é uma hipótese interessante. Para mim, o Martel ainda é primeiro lugar. Então, eu, Jéssica e Spade estamos juntos nessa de mãozinha andada. Hoje eu tô de bobs e gripada, então eu não vou aparecer nem a pau, né? Mas legal, né? Muito, muito bacana. Bem Muito legal, bacana. parabéns. Muito bacana. Eu achei também Beleza. muito diferente. É. Pessoal, foi Valeu. isso. Boa noite a todos. Alguém mais quer algum comentário? Vânia, vamos no Brames discutir casinho lá? É por isso que quando eu tenho Nossa. dúvida, eu ligo para você, Luiz. Não, ficou agradecido, mas não sou melhor que ninguém aqui nessa sala. Tá todo mundo sabendo tudo. Então, crianças, Olha, boa noite. tô até E pensando em ir no Brames, ah, hein? Vamos ver, Oh, não, vamos ver. pensando não, Vamos, Vânia, vamos, você tem que vamos. ir. Vânia, tem que Eu já ir. fui Olha 5 só, lá. ainda temos Eu 60 tava até cabeças. separando os casos. Olha, o Hum. Brames é um. Não é porque a gente está organizando, não. O Brames foi a primeira vez que eu tive acesso a pessoas que eu admirava muito dentro da área de retina. Eu me lembro do primeiro Brames, eu sentei para tomar um café com o Pimentel e com o Laurentino, assim, né? Falei, Quase caraca, foi. tô tomando café com o Pimentel com o Laurentino, assim, de bobeira, falando, Liz, senta aqui com a gente e tal. Então, é de uma entrada, sei lá, nem sei quando é que foi o outro, há 8 anos atrás, 7 anos, não me lembro, O mas enfim, Mandatuba foi foi 2018. pronto, Não, 18, 7 2018? anos atrás. Foi. Não interessa, não me lembro, mas tem muito tempo. E o que importa é que é uma chance da gente tem, não de sentar com um ídolo, porque isso é o de menos, mas assim, de você criar uma relação, ter uma entrada ali com a turma, conversar, conseguir discutir, quem tiver Ó, vontade de apresentar, que às principal vezes aqui, a principal SBRB é quem tiver filho de 5 a 7 anos, leve, porque as é para minhas ir com a estão. família. Quem Tem um quiser ir com a família, é Bramiles com a lá, família. é a galera inteira. Ano passado, as meninas foram na hora que eu apresentei, no Brahms passado, lá em Tiradentes. Elas ficaram no meu colo, eu falando. Cara, foi uma experiência muito legal. É uma Então, delícia, é uma é uma delícia. E assim, conexão da família com a nossa profissão, né? a SBRV é um pouco amarrada na hora de chamar palestrantes para congresso. É um congresso um pouco mais difícil de mover e de desamarrar. O Brames não tem amarra nenhuma, é só levantar o dedo, quero apresentar, e é uma forma de você começar a colocar a cabeça para fora d'água. Quem tem a vontade de ser visto ou de apresentar numa SBRV, das pessoas que fazem o congresso da SBV notarem, né? Porque vai estar todo mundo lá. Então, de novo, um convite, acho que vale muito, muito, muito a pena para todo mundo ir. É tão bom, até mais gostoso do que a SBRV por causa desse clima amistoso. Então, enfim, vejam, entra lá no site www.brames2025.com.br ou manda mensagem para qualquer um de nós três. Crianças, beijo, boa noite para vocês, viu?